E aí, moçada, como é que estamos? Tudo bem? Vamos começar mais uma aula e vamos falar um pouquinho sobre o petróleo, o ouro negro, né? Esse combustível que é fundamental para a nossa vida aí, fundamental para o nosso dia a dia. Mas, antes de tudo, nós vamos começar com aquele animado de sempre, né? Então vamos lá, vamos começar aí? Toda a família também quero catucar. Catucar pai, mãe, filha, eu também. Toda a família eu também quero catucar. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Eu acho que o Tonão podia fazer o Bora Bora, né? Oi? Bora, 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 bora. O Tonão fazer o Bora Bora. Ah, o Tonon. Então, vamos lá começar. Vamos começar, filha? Vem cá com o papai para apertar aqui. Para bom dia. Pode. Isso, vamos para bom dia aqui, ó. Pessoal, então vamos abrir o microfone aí, hein? Então... Vamos começar então, pessoal. Vamos nessa? Valendo. Então, pessoal, vamos fazer primeiramente aquele que não pode faltar, o matinal de sempre, o salve, salve, o imprescindível, o tchararã. Bom dia, pessoal! Bom dia! Então vamos nessa, pessoal. Vamos começar aí falando um pouquinho sobre o petróleo, né, que é um dos tipos de combustíveis fósseis. Esse aí corresponde à aula 32, 31 e 32 de vocês, tá bom? Então vamos começar discutindo primeiro, entendendo um pouquinho o que são matrizes energéticas, né? Eu gosto de dividir bastante para não ficar a ideia errada na cabeça dos alunos. Então vamos lá. Eu destaquei primeiro para vocês, ó, matriz elétrica. O que é a matriz elétrica, pessoal? Essa matriz elétrica ela é formada por um conjunto de fontes disponíveis apenas pela geração de energia elétrica. Então, você fala assim, pô, é óbvio isso. Não. Por que eu coloquei essa parte aí de matriz elétrica? Por causa disso aqui, ó, essa palavrinha. Matriz energética, que é diferente. Então, a matriz elétrica é com base em fontes disponíveis que vão fazer a geração de energia elétrica, apenas energia elétrica. Então, tudo que vai gerar energia elétrica é matriz elétrica, beleza? Agora, o que é matriz energética? Aí ela já é mais ampla, e é aí que entra a nossa aula. Vamos lá? Representa o conjunto de fontes disponíveis em um país, estado ou no mundo como um todo, para suprir a necessidade, a demanda de energia nossa, do ser humano, no cotidiano. Então, olha a diferença. Aqui vale os tipos de energia, para suprir a necessidade que nós temos da produção de tipos de energia. Como assim? Essas fontes, elas podem ser divididas, elas podem ser classificadas de duas formas, tá? Então, vocês vão fazer uma recordação um pouquinho lá do primeiro ano, como que era, como que funcionou o esqueminha aí para vocês. Ó, as renováveis. Eu coloquei de um jeito bem didático aqui, para ficar tranquilo para vocês entenderem. Aquelas que podem ser repostas pela natureza em um curto período de tempo. O natureza, pessoal, entenda assim. Ah, mas a cana-de-açúcar é o homem que planta. Beleza, o homem plantou, mas a cana-de-açúcar ela vai crescer ali, por exemplo, com a ajuda da natureza. Sempre com a ajuda da natureza. O vento, a chuva, né? E assim sucessivamente. São fontes renováveis. Joia? Então, um curto período de tempo. Destaque para isso aí, para vocês verem. As não renováveis. São as reservas diminuem quando são utilizadas. Ó, presta atenção. E a reposição na natureza pode levar milhões de anos ou não acontecer, né? Então, quando demora muito tempo ou não acontece de novo, aí nós temos a questão da energia não renovável. Combinado? Então, essa aí é fácil, tranquilo, dá para memorizar. Olha aqui, pessoal. Mundo, oferta de energia primária, tá? Em 2014, não mudou muito o panorama para agora. Combinado? Tranquilo? Então, vamos lá. Olha só, de todas essas fontes de energia aqui que nós temos destacadas, qual que é a mais que nós consumimos? Né? É o petróleo. Olha aqui o petróleo, 31%, 31,3%. Depois, ainda vem o carvão. Gente, o carvão é desde a época da Revolução Industrial na Inglaterra que ele é utilizado, o carvão mineral. E é altamente poluente, certo?
Depois vem o gás natural, que desses três aqui é o que menos vai poluir. Mas só que entre os três também é o menos utilizado. Mas o gás natural, ele está começando a ter um crescimento significativo, né? No uso, principalmente na indústria. Se você usa gás natural para gerar energia elétrica para uma indústria, por exemplo, que é uma termoelétrica de gás natural, ela vai poluir menos do que você queimar um carvão numa termoelétrica, ou menos que você queimar derivados do petróleo numa termoelétrica, e, além de tudo, o custo dela é mais barato que energia hidroelétrica. Né? O gás natural, ele é mais em conta mesmo de trabalhar. Por isso que, inclusive aqui no Brasil, eu gosto muito de citar o exemplo ali da região de Marília, né? A região de Marília, o gasoduto passou ali por perto, Marília em São Paulo, e muitas indústrias substituíram a energia elétrica pela energia termoelétrica de gás natural, tá? Ah, mas e a compensação, professor? O poluente do gás natural, por exemplo, né? O gás natural, ele vai poluir mais do que a hidroelétrica? Então, são gases diferentes, tá? No caso da termoelétrica, você vai ter dióxido de carbono e outros gases que vão acelerar o efeito estufa. E no caso de uma hidroelétrica, você vai ter bastante emissão, você vai ter uma emissão muito grande, na verdade, de metano, né? Então, o metano ele vai direto para a camada de ozônio, aí complica, porque ele desestabiliza a molécula de ozônio, ele quebra o ozônio. E, então, assim, depende do ponto de vista, tá? A hidrelétrica polui também, e a termoelétrica com certeza polui. Joia? Olha aqui, pessoal, biocombustíveis. Olha como, tecnicamente, tá bom, mas só que a tendência é melhorar. Você fala assim, ah, professor, mas 10% é pouco. Gente, eu lembro que no ano que o Brasil foi pentacampeão, em 2002, saiu, né, os dados de biocombustível, e o pessoal estava comemorando porque estava representando 1% do uso mundial, em 2002, então 12 anos antes, certo? Então, em 12 anos, cresceu 10 vezes. Se continuar nisso aí, daqui mais 12 anos, a tendência, se Deus quiser, é chegar a 100%. Lógico, não vai acontecer. Mas se fosse, biocombustível é uma saída boa para amenizar o efeito estufa. Energia nuclear diminuiu bastante no mundo, só 4,8%. Hidroelétrica depende muito de situação de relevo, quantidade de rios. Nós vimos nas aulas de rios que os rios não são bem distribuídos pelo mundo, a quantidade de água não é bem distribuída pelo mundo. Então, a hidroelétrica depende do relevo ser declinado, né? Ser encaixoeirado. Então, tem vários fatores que não compensam, não combinam, né? Canadá e Brasil, por exemplo, são os países que usam a hidroeletricidade de forma absurda, 80%, 90%, né? 80% Brasil, 90% Canadá usa a hidroeletricidade. Joia? E olha aqui, pessoal, olha que dado triste ainda. Ainda estamos engatinhando. Renováveis, 1,4%. Beleza? Bora lá. Bora! Né? Aqui, ó. O petróleo, pessoal, vamos falar um pouquinho da origem. O petróleo, principal fonte energética da atualidade, né? É um combustível fóssil de cor escura. Ele, o pessoal fala assim, azul petróleo, mas só que ele é um preto meio esverdeado, tá? É bem interessante a cor do petróleo. Dependendo do lugar que você pega ele é um preto puxado para um marrom. Porque existem vários níveis de petróleo, conforme o ano, a idade do petróleo, o ano do petróleo, ó, as idades do petróleo. Tem petróleo de 120, tem petróleo de 200 milhões de anos. Então, 120 a 200 milhões de anos é muito tempo para a formação do petróleo. E petróleo, quanto mais velho, melhor ele fica. Por isso que o petróleo do Oriente Médio é muito bom, por isso que o petróleo do pré-sal é muito bom, porque são petróleos antigos. Combinado? Encontrado em bacias sedimentares. Então, pessoal, é importante. Aonde se encontra combustíveis fósseis? Sempre em bacias sedimentares. Você nunca vai encontrar em maciço cristalino, você nunca vai encontrar em rochas vulcânicas, tá? Você vai encontrar em bacias sedimentares. Combinado? Sempre onde tem rochas areníticas, porque precisa do poro para esse combustível entrar. Acumula-se em rochas sedimentares porosas, né, como arenito e calcários. Beleza? Vamos lá. Olha aqui, ó, sua formação ocorre a partir da decomposição da matéria orgânica, importante.
ao longo de milhões de anos, como já falei acima, 120 a 200 milhões de anos, de micro-organismos vegetais e animais. Então, não é só aquele negócio, é o bichinho que morreu, pode ser planta também, então é vegetal e animal, tá? Depositado no fundo de antigos mares e lagos. Não necessariamente você explora petróleo no oceano. É que aqui no Brasil nós temos uma grande produção de petróleo em plataformas continentais, são aquelas plataformas no meio do oceano, que, diga-se de passagem, é ideia da Petrobras, aquilo ali. A patente de plataforma continental pertence à Petrobras. Beleza? Olha aqui, ó. Composto predominantemente de moléculas de carbono, atenção, e hidrogênio. Por isso, é classificado como um hidrocarboneto. Beleza? A junção, então, das duas moléculas, vocês já viram isso em química, tá tranquilo, tá suave. Então, é um hidrocarboneto importantíssimo. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Do latim, petroleum, petrus, pedra, e oleum, óleo, pedra de óleo, né? Na verdade, o nome petróleo vem de pedra de óleo. O pessoal fala assim, é petróleo porque é um óleo preto. Não, é da pedra de óleo, combinado? Então, vamos lá. O petróleo, a partir do século XX, tornou-se a principal fonte de energia e uma importante matéria-prima da indústria, utilizado em... Então, vamos ver aonde o petróleo é utilizado. Começando aí, ó. Olha aqui, ó. Combustíveis automotivos, como a gasolina, querosene e óleo diesel. Beleza? Lubrificantes automotivos também. Então, quase que o que sobra do petróleo ali vira lubrificante para motor, que é aquele mais viscoso, né? Aquele que ajuda o motor a não emperrar. Usinas termoelétricas. Você usa na usina termoelétrica gasolina, você usa na usina termoelétrica óleo diesel, beleza? Para fazer plásticos, tintas, borrachas sintéticas. A maioria dos solados dos nossos calçados hoje são de borracha sintética, beleza? 80%, 90% da composição de um pneu é borracha sintética também. Pneu de um carro, de uma moto e assim sucessivamente. Uso é feito como tecido, por exemplo, essa aqui, na época a Reebok fez uma propaganda que eles usavam 8 garrafas PET para fazer essa camiseta aqui, certo? Então é bem interessante, ela é feita de reciclagem de uma garrafa PET, beleza? Também o gás de cozinha, que nós chamamos de GLP, certo? Então o gás de cozinha também sai do petróleo. Vamos lá, fabricação de, olha aqui, ó, inseticidas. E na indústria farmacêutica. Beleza, pessoal? Bem tranquilo? Então, o remedinho que a gente toma, boa parte aí do remédio que a gente toma também tem a presença do petróleo. Aqui, eu coloquei um processo básico, né, já foi trabalhado com vocês em química, ou vai ser trabalhado com vocês em química de uma maneira bem mais profunda, mas eu quis colocar aqui para vocês entenderem aqui, ó, a destilação básica do petróleo. Então, vem aqui o petróleo, ele fica no reservatório, ele vai passando pelo cano até chegar aqui, ó. Presta atenção nessa casinha aqui. Vocês estão vendo aqui embaixo? Essa casinha vai ser um lugar onde vai esquentar o petróleo, ele vai virar gás, tá? Uma boa parte dele vai virando gás. Então, por exemplo, ele vai esquentar o petróleo lá, eu não sei os números, isso aí é com o professor de química, tá? Mas vamos supor, ele vai esquentar o petróleo a 200 graus Celsius. Aí o primeiro que sai é aqui, ó, é esse aqui de cima, ó. É o gás liquefeito de petróleo, GLP, gás de cozinha, combinado? Aí aumenta de 200 para 230, aí sai a gasolina. Depois aumenta para, sei lá, 260, sai o querosene. E assim sucessivamente. O que sobra é o óleo combustível, certo? E aqui dentro, o que fica de resíduo preto é o piche, que daí o pessoal usa para fazer o asfalto. Basicamente, de uma maneira assim, só para ilustrar para vocês como que funciona, é desse modo. Pode ver que isso aqui, quando sai, o que acontece? Está em forma de gás, está quente. Você resfria ele, ele volta a se liquefazer. Aí forma o líquido. Tudo bem? Então, você primeiro esquenta para depois resfriar. Petróleo, as reservas de petróleo. Então, vamos prestar atenção. Em virtude da dependência dos países, principalmente ocidentais, que nós falamos, né? São os países mais... puxado para o lado da Europa, América e assim sucessivamente, até mesmo países da África tal, e
outras partes do planeta, mas principalmente os ocidentais, né, eles são reféns do petróleo. E quem detém uma grande demanda do petróleo? O Oriente Médio, que adquiriu um caráter estratégico. Então, vamos lá. Você acha que o Oriente Médio, com toda a problemática social que eles têm, toda a problemática social que existe no Oriente Médio, você acha mesmo que lá dentro do Oriente Médio, se não tivesse o petróleo, o pessoal ia ficar preocupado com aquela região? Você acha que eles iam noticiar? É só observar. Existe notícia de todas as regiões do mundo? Não existe. Existe notícia das regiões onde as pessoas têm interesse. Por que o Brasil está sempre em foco e você acha que o Brasil é um país qualquer? O Brasil está sempre em foco por causa da aula anterior que nós vimos, por causa da água, certo? Aqui nós estamos falando do petróleo. Como somos dependentes do petróleo, então a gente fica com um olho nos países que detêm o petróleo de uma forma maior, majoritária, que é o caso do Oriente Médio. Em muitos países, como o Brasil e o Reino Unido, grande parte do petróleo é explorado em plataformas continentais, que é aquelas que eu falei para vocês que ficam no meio do oceano. Tudo bem? Olha só que interessante aqui, ó. Reservas provadas, como assim? São aquelas reservas comprovadas, não é achismo. Eu acho que lá tem petróleo. Se for assim, se for para achar o território brasileiro, praticamente todo tem petróleo. No achismo não vale, tá? Reservas provadas de petróleo por regiões geográficas. Então, foi dividido o mundo por regiões geográficas, em 2015. Olha aqui, a África detém, do total mundial, 7,6. A Ásia do Pacífico, que seria aquele lado lá, Japão, China, Coreias e etc., 2,6. Olha o Oriente Médio, quase a metade. O Oriente Médio é o sudoeste da Ásia, é a parte sudoeste da Ásia. América do Sul e Central, quase 20%. E América do Norte, 14%. Combinado? Tranquilo, então? Esses 14% estão Estados Unidos, Canadá e México. Lembrando que a América do Norte são esses 3 países, México, Canadá e Estados Unidos. Combinado, pessoal? Não vamos esquecer. Olha aqui, ó. Maiores produtores de petróleo em 2015. Aqui dá para a gente ter um panorama. Eu gostei desse mapinha porque ele é bem sintetizado. Vamos lá. Produção de petróleo em milhões de barris por dia. Então, 4,3 milhões de barris, ó, na China, 11 milhões de barris por dia na Rússia. Professor, mas quanto tem um barril de petróleo? 158 em alguns países, 159 na maioria dos países, litros de petróleo. Quase 160, tá? É porque eles não contam por litro, eles contam por galões. Joinha? Mas é 158 a 159. A resposta mais correta sempre é 159, que é a maioria dos países, tá? Olha aqui a Arábia Saudita, ó, produz quase tanto quanto a Rússia, 12 milhões de barris por dia. O Iraque, 4 milhões, o Kuwait, 3,1 milhões, o Irã, 3,9 milhões. Ó a Noruega, pessoal, que todo mundo acha que os países escandinavos nunca produzem nada. A Noruega só manda bacalhau para todo mundo. Olha aqui, ó. Noruega produz 1,9 milhões de barris por dia. Atenção, atenção. Essa demanda para o país deles é algo em torno de 15 vezes maior do que eles necessitam. Então, eles ficam com a parte deles e mandam as outras 14 partes exportadas e ganham muito dinheiro com isso. Combinado? Olha o Reino Unido aqui. O Reino Unido é a terra do, Shell, do posto Shell, né? Então, uma das grandes petroquímicas do mundo, que é a Shell, ela é do Reino Unido aqui, ó, 0,9. Ó o Brasil, 2,5 milhões de barris por dia, vezes 159 litros. Aí você faz a conta, né? Ó a Venezuela, 2,6. Por isso que a Venezuela é o 4º maior exportador de petróleo, não é produtor. É o 4º maior exportador de petróleo do mundo. Todo esse petróleo aqui, pessoal, na Venezuela, é um dado triste. Todo esse petróleo produzido, ele atinge apenas cerca de 3% da população da Venezuela. 97% da população da Venezuela não tem acesso ao lucro desse petróleo, nem de forma direta, nem de forma indireta. Fica na mão de 3%, é extremamente concentrado. Joia? Porque se você pegasse todas as exportações em dólar do petróleo que a Venezuela faz, era para a Venezuela não estar na crise que está. Mas só que o dinheiro é todo concentrado na mão de muito poucas
pessoas. Combinado? O México, 2,6 também milhões de barris por dia. Os Estados Unidos, 12,7 milhões de barris por dia. Presta atenção, aqui é produção, tá? Não é exploração. Então, o que os Estados Unidos faz bastante aqui? Ele traz do Oriente Médio para ele, certo? Aí ele vai produzir esse petróleo, ele vai replicar, ele vai entrar na petroquímica. Mas ele explora os 12%? Então, ele tem pontes em outros lugares do mundo que levam petróleo até ele, com a exploração deles. Então, é assim, os Estados Unidos vão explorar em outros cantos do planeta para trazer para eles, que não estão catalogados aqui, tá? Só para vocês terem uma ideia, pessoal, os Estados Unidos adotam uma tática que o Brasil já faz há muito tempo. Quanto que a gente precisa de petróleo? Nós precisamos de 1,3. Então, nós vamos explorar 0,7, e vamos importar o restante. 0,6 a gente importa. Combinado? Combinado. Então, a gente faz essa tática. Produz um pouco e o restante importa. Para que a gente faz isso, pessoal? Nós fazemos isso para preservar nossas reservas. E os Estados Unidos começou a fazer isso também. Ele pega de outros e vai guardando um pouco da reserva deles. Por quê? A hora que acabar o dessa galerinha aqui do Oriente Médio, por exemplo, ou acabar o da Rússia, ou acabar do Canadá, ou de qualquer outro canto do mundo, ele tem a reserva dele e nós temos a nossa. Combinado? Nosso grande parceiro de petróleo é a Venezuela. Quer dizer, era a Venezuela. A gente pegava muito petróleo deles. Hoje a gente explora a Argentina. Combinado? Aí, pelo menos isso a gente explora a Argentina, né, meu? Vamos lá. A degradação ambiental provocada pelo petróleo. Então, vamos lá. A queima do petróleo, por exemplo, ocorre com os... a exemplo do que ocorre com os demais combustíveis, gera emissão de dióxido de carbono, provocando, como vimos anteriormente, o agravamento do efeito estufa, tá, pessoal? Mas a queima do combustível do petróleo, ela é muito ruim também, porque até o petróleo chegar para nós, teve a exploração, enterram em alto mar, com certeza tem vazamento que não é notificado, certo? Nós temos o caso, por exemplo, no Alasca, pessoal, que tem vazamentos constantes de petróleo e ninguém fala, porque está lá nos Estados Unidos, então ninguém vai falar. Mas lá é constantemente. Quando eu falo constantemente, toda semana tem dezenas de vazamentos de petróleo, tanto em alto mar, que, diga-se de passagem, quem explora, quem tem a competência para explorar no gelo em alto mar é a Petrobras, tá, gente? Os Estados Unidos não tem essa tecnologia. E aí, o que acontece? Bate iceberg, congela o cano, aí o cano vai lá, ele racha, vaza o petróleo, você tem que dar conta. Gente, é terrível o que acontece na parte norte do mundo, mas só que todo mundo abafa, todo mundo esconde. Mas lá também acontece várias dessas catástrofes de vazamento de petróleo em alto mar e assim sucessivamente. Aí eu coloquei aqui, ó, a degradação ambiental provocada pelo petróleo e seus derivados, né? Explica porque muitos países possuem reservas expressivas desse recurso, no caso do petróleo, e desenvolvem projetos, né, que visam estimular a produção e o consumo de fontes alternativas limpas. Por que eu destaquei isso para vocês, pessoal? Fica aí o caso da Petrobras. A Petrobras, hoje, ela produz quase meio a meio fonte renovável, né, um pouco mais limpa, como é o caso do álcool. 40% de todo o combustível vendido pela Petrobras hoje chega a ser o etanol e o gás natural. Então, ele está chegando muito próximo da gasolina, do diesel e do querosene, que está nesse patamar aqui. Aí está todo mundo, assim, tipo, o governo mais recente, ele fala assim, é um absurdo, porque a Petrobras tem que mexer com petróleo, não tem que mexer com essas outras fontes. Então, nós temos que focar no petróleo. Não é focar no petróleo, gente. Olha aqui, ó, eu fiz questão de colocar vários países no mundo, vários. Quando eu falo vários, são os grandes países, Alemanha, Inglaterra, Itália, França, Japão, até mesmo a China, pessoal. A Índia procura desenvolver projetos que estimulam as fontes alternativas limpas. Não estão deixando de lado os combustíveis fósseis, mas estão se preparando para a hora que o petróleo acabar, que um dia ele vai acabar,
certo? Nós não vamos esperar 120 a 200 milhões de anos de novo para formar o petróleo, certo? Agora, ele vai acabar. Na hora que ele acabar, o pessoal já está preparado para. Joinha? Olha aqui, ó. Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Ela começa nos anos 60 e ela está até hoje. Olha que interessante. Na América do Sul, nós temos a Venezuela e o Equador que mandam petróleo. Pô, o Equador tem petróleo? Não é só banana que tem lá? Não, lá tem petróleo pra caramba. E eles fazem questão de mandar aqui, ó, para esses países que estão nessa reta. Quem são os países aqui, ó? Coreia do Sul e Japão, certo? Agora a China está de olho no Equador também para comprar um pouquinho de petróleo do Equador. Sem contar que ela já compra da Venezuela, mas a Venezuela você tem um probleminha de logística para chegar até aqui na China. Combinado? Nós temos aqui os países do Oriente Médio e os países africanos que fazem parte da OPEP. O que é a OPEP, então? Organização dos Países, ó, aqui, ó, exportadores de petróleo. São os que exportam bastante. Não quer dizer que eles não consomem, mas o que eles produzem é tão grande que na hora de mandar, né, eles podem mandar uma grande quantia sem problema nenhum. Combinado? Então, bacaninha aí esse mapinha da OPEP. Eu gosto de colocar bastante mapa para a gente ir se localizando. Imagina vocês, cara, a OPEP, quando a gente pensa que é só o Oriente Médio, né? Mas nós estamos vendo aqui, ó, o Gabão, Angola, Nigéria, Guiné Equatorial, Argélia, Líbia, fazem parte desse processo. Aí dentro do Oriente Médio, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Dubai, Bahrein, aquela galera toda, né? Que nós temos, Catar, Iraque, Irã e Kuwait. Beleza? Fora a Venezuela e o Equador. São os países membros da OPEP. Tecnicamente, é um cartel. Eles definem o preço do barril do petróleo no mundo. Beleza? Se eles querem, por exemplo, prejudicar o mundo, o que eles vão fazer? Eles vão aumentar o preço do barril do petróleo. A Arábia Saudita, há um tempo atrás, ela ficou sem vender o petróleo, certo? O que aconteceu? O preço do petróleo no mundo deu uma disparada. Joinha? São exemplos. Vamos falar um pouquinho da Petrobras agora? Eu gosto muito desse assunto da Petrobras, então eu fiz um históricozinho bem breve da Petrobras para vocês, combinado? E aí eu vou explicando passo a passo. A exploração de petróleo no Brasil começou a ganhar um vulto, né, começou a ganhar um volume a partir da criação do Conselho Nacional de Petróleo. Porque até então nós éramos explorados quase que exclusivamente pelos Estados Unidos e Inglaterra. Beleza? Então, quase que exclusivamente Estados Unidos e Inglaterra exploravam a gente. O que veio a acontecer depois de 1938? Repara, um período tenso, né? Esse aqui é um período de Segunda Guerra Mundial. Então, o Brasil ele já começa a ver a oportunidade aqui, já que Inglaterra e Estados Unidos estavam ocupados, ele começa a ver já a oportunidade de se livrar. Em 1939, foi perfurado com êxito o primeiro poço de petróleo no Brasil, né, o de Lobato, que fica situado no Recôncavo Baiano. Né, o Recôncavo Baiano é aquela baía, quando você chega em Salvador, que tem até um ferryboat para você atravessar de Salvador para a ilha de Taparica, tá, pessoal? Chama Bom Despacho na ilha de Taparica. Naquela região ali, foi feita, então, a primeira exploração, e muito bem sucedida. A partir daí, ninguém mais segura o Brasil, né? Até chegar ao ponto, presta atenção no ano, em 1953, que seria já a volta do Getúlio Vargas ao poder, né? Foi criado no governo Vargas, sobre o lema, o petróleo é nosso, então ele ficava inflamando a população. Pô, o petróleo é nosso, essas máquinas de exploração, essas grandes indústrias petroquímicas estão aqui explorando a gente, o petróleo é nosso, e nós literalmente tomamos posse de toda a estrutura que os países já tinham deixado aqui para a gente. Então, lembra muito o episódio no início dos anos 2000, ali por 2006, 2005, 2006, quando a Bolívia toma posse da base de produção de gás natural da Petrobras lá no território deles. Aí, na época, o então presidente foi cobrado, né? O Lula falou assim, e aí, você não vai fazer nada com os caras lá? Eles tomaram posse lá do equipamento e você vai deixar por essas? Aí o Lula pegou e falou assim, olha, nós exploramos a Bolívia e ganhamos dela por mês, mensalmente,
algo na casa de 2 bilhões de dólares já há mais de 10 anos. O material investido lá é 150 milhões. Nós vamos criar uma crise institucional com o país vizinho, por quê? E outra, eles não sabem mexer no equipamento. Então, eles não sabiam. A Petrobras mandou todos os funcionários brasileiros voltarem e ficou o equipamento lá parado. Alguns anos depois, a Bolívia abaixou a crista, pediu a volta do Brasil para ir lá extrair o gás natural. O Brasil volta, né, mas só que já encontra a Bolívia em cacos, em frangalhos. No caso aqui do Brasil, o que aconteceu? Nesse mesmo período, em 53, estava começando na Universidade de São Paulo, a USP, desculpa, errei, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, a UFRJ, estava começando o curso de geologia. E aí eles viram a necessidade de não só ficar no Rio de Janeiro, mas também mandar para a USP em São Paulo. Então, as duas universidades começaram a ofertar, nessa época não existia nem curso de geografia ainda, né? Eles começaram a ofertar o curso de geologia. Só tinha um problema. Quem que eram os melhores geólogos do mundo que foram trazidos a pedido do governo na época? Os melhores geólogos do mundo eram, no caso, atenção, a Alemanha e a França, onde tinham os melhores geólogos, melhores professores de geologia. Imagina vocês chegarem na universidade para entrar para geologia e ter aula de francês e alemão. Então, qual era o pré-requisito básico? Não era vestibular, era você entender o alemão e o francês, certo? Para poder ter aula. E toda a mão de obra dessas duas universidades estavam sendo absorvidas pela Petrobras, certo? Então, a Petrobras aproveitou dessa onda educacional de geologia e foi levando todos os alunos para já desde o estágio até a sua formatura já ficarem lá. Beleza? Mas não foi tudo flores, tá? Os primeiros anos de geologia tinha 3 alunos, 5 alunos. O pessoal não queria, porque não sabia falar nem francês nem alemão. Beleza? Vamos lá. A Petrobras é uma das maiores empresas petrolíferas do mundo, constituindo um sistema integrado com cerca de 8.800 poços de petróleo, pessoal. Então, antes da gente falar assim, pô, a Petrobras está quebrada, vamos lá, vamos pensar. A Petrobras quebrada, ela é maior do que qualquer empresa existente aqui no Brasil. Começa por aí. O que é quebrar? Quebrar é quando você tinha um valor 100% e você abaixa dos 50%. Vamos supor, você chegou a 49% do valor que você tinha 100%, você valia 100. Você passou a valer 49, você quebrou. O que é quebrar? É passar da metade para baixo, certo? Foi o que aconteceu com a Petrobras. Mas o lance da Petrobras, ela se reergue sozinha. Por quê? Combustível, pessoal, ninguém vai ficar parado. Derivados de petróleo, nós usamos em tempo integral, nós vimos ali. Então, é só você ordenar a empresa que ela cresce, que ela deslancha. Será que uma empresa com esse potencial, uma das maiores empresas petrolíferas do mundo, com 8.800 poços, é um pouquinho mais, tá, pessoal? Será que é vantajoso realmente a gente abrir mão dela? Ou é melhor você dar na mão de pessoas que realmente querem fazer ela crescer? Deixa de politicagem. Os cargos na Petrobras, nos últimos anos, nas últimas décadas, vamos por assim, foram cargos políticos. O ideal para a Petrobras sempre foi e sempre será o crescimento de funcionários dentro da própria empresa. Quem vem do chão da fábrica vai crescendo com ela para aprender a respeito, para poder chegar no topo da empresa. Beleza? Nós vamos falar aqui um pouquinho do pré-sal. Olha aqui, ó, pré-sal do Brasil contém, olha aqui, pessoal, olha aqui, ó, 176 bilhões de barris de petróleo e gás, dizem estudos. Então, assim, esse é o valor que já foi ventilado. Mas, com certeza, pessoal, ele é maior. Sabe por quê? Esse valor aqui é só daquele trecho que vai desde a Bacia de Santos até a Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Então, Santos, São Paulo, até Campos, no Rio de Janeiro, são 2 estados, um do lado do outro. Ali tem uma estimativa, né? A Bacia de Campos, ela se estende até um pouquinho no Espírito Santo, beleza? Mas é a mesma bacia, a mesma formação geológica ali, né? Aí, são 176 bilhões de barris. Cada barril tem 159 litros. Aí vocês podem fazer a conta de quanto de petróleo que tem ali embaixo. Tudo bem? Mas só que já tem estudos que apontam que em todo o litoral brasileiro, desde o Amapá até o Rio Grande do Sul,
tem pré-sal. Beleza? Mas só que isso não é ventilado, isso não é jogado para o público para não criar também aquele negócio, para ser uma carta na manga da Petrobras. Mas qual é o grande problema desse tipo de prospecção, que é essa em grande profundidade, né? A prospecção é feita em grande profundidade. Não é raro as jazidas encontradas serem economicamente inviáveis, pois o custo de exploração é superior às receitas obtidas com a produção. Então, traduzindo isso aí que eu coloquei para vocês, quando você vai fazer um negócio do pré-sal, não quer dizer necessariamente, pô, eu vou tirar o petróleo, eu vou ganhar dinheiro com isso. O custo de instalação, às vezes, pode ser muito grande. Mas só que, por exemplo, já foi provado, e a Petrobras fez isso, ela fez navios de plataformas continentais. Então, ela transformou um navio numa plataforma continental, aquela quadradona. E o navio vai até o lugar e ele perfura. É uma plataforma continental móvel, no formato de navio. Ela já existe 3 modelos dela, e os 3 foram testados no Espírito Santo. A prospecção foi a 7.000 metros de profundidade, certo? Tiraram o petróleo, deu certo, foi esse que foi tentado vender no início do ano, no final do ano passado, eu não lembro quando foi, mas não conseguiram e acabou sendo vendido para a própria Petrobras. A Petrobras comprou o pedaço do pré-sal que o governo atual queria vender. Então acabou, graças a Deus, ficando entre a gente. Beleza? O nafta, pessoal, é uma parte dos combustíveis que sempre aparece. Então, você tira o diesel, tira a gasolina, tira isso de um barril de petróleo, né? Aí, todo mundo pergunta o que é o nafta, tá? O nafta é um composto proveniente do petróleo, utilizado como matéria-prima em indústria do ramo petroquímico. Então, é para você pegar o petróleo, você usa o nafta para tirar outros produtos dentro da petroquímica, na fabricação de etano e propeno. Beleza? Tranquilo? Então, eu coloquei aqui para vocês entenderem. E olha essa imagenzinha que bacana, pessoal. Eu gosto muito dela. Ó. A Petrobras fez essa propaganda aqui no ano de 2014, certo? Ela mostrou o que ela tinha produzido com um barril de petróleo, 159 litros, ó. 159 litros de petróleo. Ela produziu em 2012 1.997 derivados, itens, né? Então, vamos lá. Como que ela produziu isso? O que ela conseguiu tirar disso? Tal. Qual é o volume, né? Então, aqui é para você entender. Quanto mais denso, isso é uma média, tá, pessoal? Isso é uma média. Quanto mais denso o petróleo, mais você tira dele. Então, a Petrobras, na Bacia de Campos, o petróleo é bem denso. Ele tem cerca de 180 a 190 milhões de anos. É quase igual ao petróleo do Oriente Médio, que vai de 200 a 220 milhões de anos, tá? Mas só que no petróleo do Oriente Médio, você consegue tirar algo em torno de 2.500 itens, tá? Não é necessariamente litros, são itens, não litros, tá? São itens. Como que funciona esse item? Depois eu explico para vocês aí, porque o item ele pode ser pesado ou ele pode ser medido pelo líquido. Combinado? Então vamos lá. Olha aqui, pessoal. Olha o diesel. 782 itens. Daí na casa, o diesel dá na casa de 782 litros, tá? 782, o item aqui. Vamos lá. Produz gasolina. Produz óleo combustível, GLP. O GLP você mede em quilos. Você não compra o gás de cozinha, não são 13 quilos. Você não vai falar 13 litros ou 13 metros cúbicos. Você fala 13 quilos. O gás de cozinha de 13 quilos. Beleza? Querosene de aviação, que você também tira. Ó, por que o combustível de aviação é caro? De um barril de petróleo, você consegue tirar apenas 93 itens. Beleza? O nafta, que vai fazer, então, a produção do eteno e do propeno, você consegue tirar 106. É mais itens, né? É mais do que o querosene. E os outros, 196. São outras coisas que você consegue, outros derivados, entre eles para a produção têxtil, entre eles para a produção de piche e assim sucessivamente. Remédio, componentes de alimento também. Tá joia? Tranquilo, então, pessoal? Muito obrigado, show de bola.
Valeu mesmo. Legal pra caramba trabalhar com vocês na manhã de hoje. Tamo junto aí, moçada. Abertos para pergunta. Show de bola, pessoal. Que aula. Massa pra caramba. Valeu. Muito obrigado pela participação de todos, pelas dúvidas que vocês tiveram. Se for tendo dúvida aí, vai mandando lá no videozinho, lá no YouTube, beleza? No nosso canal. Dá o like lá, ativa o sininho e faz todas as coisas aradas todas. Deixa seu comentário, compartilha. Estamos aqui para ajudar. Beleza, moçada? Valeu, fiquem com Deus. Até a semana que vem. Valeu, galera.